Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Carla, sejam todos muito bem-vindos ao Tarot Kármico. E hoje me deu vontade de fazer vídeo, eu fiz um bem rapidinho dos signos da semana. E também me veio assim falar um pouquinho sobre leitura do baralho Lenormand, leitura das cartas ciganas. Para quem assiste aqui no canal, vocês já devem estar familiarizados com este baralho, que é o que eu tenho jogado ultimamente, né? Então, eu vou dar alguns exemplos, assim, dos maiores erros quando a gente lê o Lenormand. Bom, gente, o primeiro erro é não estudar a interpretação das cartas, tá? Esse é o maior erro, assim. E o que eu falo estudar? Estudar é ler e jogar. Eu acho que um dos maiores erros é quando a pessoa ela só lê e ela não faz aquele exercício diário. Sabe aquele exercício diário que a gente faz? Ai, essa blusa tá me irritando. Aquele exercício diário que a gente faz de tirar 2 cartas, ou para quem é iniciante, tira uma carta por dia. Tira de manhã, de noite, tu pega a tua carta e o teu caderninho e faz um confere. Eu acho mais isso, gente. É maravilhoso esse exercício, porque assim, tu vai ler o significado da carta, mas tu vai enquadrar aquele significado no contexto do teu dia. Então, para mim, não existe maior aprendizado do que esse, né? Isso é perfeito, porque não adianta, por exemplo, tu ter uma leitura da carta do trevo, que ela é bem controversa aqui no Brasil, né? A carta do trevo, inclusive, ela foi publicada pela Carla Souza, do Falando Lenormandês, que eu adoro o trabalho dela, com 2 opções, né? Uma carta é o trevinho e a outra é paus e pedras. Aliás, peraí que eu até vou mostrar pra vocês, só um pouquinho que eu já volto. Tá, voltei. Então, esse aqui é o baralho da Carla Souza, né? Que é o Esmeralda Lenormand. E essa é a carta 2, que é o trevo. E esta é a carta 2, que é paus e pedras e o caminho, né? Porque existe uma interpretação diferente. Esta carta seriam pequenos obstáculos no caminho, certo? Que é exatamente a impressão que ela dá. E essa fala de sorte, né? A carta do trevo, né? Fala lá da imagem representada do trevo verde da sorte de... não me lembro de um santo na Irlanda. Quem quiser bota nos comentários aí. Não me lembro agora de quem é. Se é São Patrício, eu acho que eu tô falando besteira, mas vamos lá. Então, gente, como é que eu vou saber, por exemplo, se esse trevo, né, ele vai ser sorte no meu dia, pequenas sortes, tipo, caiu um troço lá e não quebrou, né? Eu achei que eu tinha perdido determinada coisa, encontrei no bolso de algum lugar. São pequenas sortes, né? E mais um monte de exemplo. Ó, o trevo de outro baralho, o trevo, um baralho Halloween do Etsy que eu comprei, que eu amei também. Primeiro me assustei com ele, depois eu amei. Mas enfim, como é que tu vai saber se isso vai ser sorte? Ou de fato tem gente que lê trevo mesmo como algum empecilho, tá? Vai ser fazendo esse exercício diário, vai ser, e para quem já joga, vai ser nas tuas consultas. Então, por isso que eu acho que o primeiro erro, né, como eu falei, é não estudar, e o segundo é não botar na prática. Então, por exemplo, se tu tem pouca prática, tu não atende ninguém, tu não joga pra ninguém, e tu joga pra ti ficar fazendo confusão, porque eu também conheço um monte de gente que joga pra si e faz uma confusão dos diabos, né, gente? Como vocês sabem, eu dou aula, né? Então, eu sou professora, tanto de tarô quanto baralho cigano. Então, eu vejo muito essas pessoas, assim, criando na própria vida confusões por conta daqueles significados que elas estão dando para aquilo que elas estão vendo. Isso é pressa, né? Pressa. Então, assim, pessoal, outro erro, não tenham pressa. Não tenham pressa, porque às vezes consultar um oráculo e não ter o discernimento para ele,
e se tu enfia aquilo na tua cabeça, tu pode criar um problema terrível pra ti. Pode. É bem complicado. Então, assim, não dá pra ter pressa, tem que estudar e tem que praticar. Então, se tu é iniciante, tá praticando contigo, faz o teu diário, né? Faz um caderno onde tu vai colocar a carta que saiu, o que aconteceu. Essa é a melhor coisa. Para aquelas pessoas que já estão um pouquinho avançadas, o que eu vejo, assim, de erros cometidos? As cartas, gente, do baralho Lenormand, elas possuem um valor. Tá? O que é o valor das cartas? Esse aqui que é daqui, né? Eu amo esse baralhinho aqui também. É assim, gente. Por exemplo, a gente tem cartas que são negativas, né? Aí nós temos, eu tô olhando pra baixo porque eu tô procurando aqui pra vocês. Por exemplo, tá, gente, a gente tem a raposa, tá? Que é uma carta que geralmente ela é negativa. Mas a raposa, esse aqui é o Dreaming Way Lenormand, que é o que eu uso nos vídeos, tá? Nas consultas também. A raposa, ela é uma carta negativa porque ela fala de alguém te sacaneando, né? Vamos botar bem assim. Mas, ao mesmo tempo, ela também pode, dependendo do contexto, dependendo da pergunta, dependendo do dia... Não, tô brincando. Dependendo do contexto, dependendo da pergunta, né, da área da vida, ela também pode representar sagacidade, inteligência, esperteza. Ela também pode representar autonomia, né? Ou seja, tu consegue as tuas coisas se tu correr atrás, se tu te esforçar, se tu ter a sagacidade, a esperteza da raposa e o foco que ela tem para conseguir. Mas, por exemplo, vamos colocar como algo negativo, fui sacaneado. Qual é a sensação que a carta da raposa traz na tua cara, assim, quando tu tira ela? Né? O que a pessoa sente? Então, eu acho que esse é um dos piores problemas que eu vejo em quem lê carta. Porque quando tu vai analisar e ler as cartas, tu não pode ignorar essas questões. A carta da raposa, qual é a sensação, o impacto que ela causa na tua vida? A carta da raposa, geralmente, ela vai causar, né, uma ansiedade, ela vai causar preocupação, tá? Diferente, por exemplo, da carta do caixão. A carta do caixão também, ela é um não, se tu faz uma pergunta, ela é tida como uma carta negativa. E, olha, numa boa, assim, tem gente que fala que a carta do caixão é transformação e tal, mas, por exemplo, pra mim, gente, em nenhuma leitura, a carta do caixão representou transformação, tá? A carta do caixão, ela representa desgaste, ela representa finais, e que nem sempre esses finais são queridos. Já tive a sorte, a maravilha de tirar ela mostrando o final de uma coisa ruim, mas também é raro, tá? Então, que sintoma? O que eu quero dizer com sensação, com sintoma, com sentimento da carta que sai? Por causa da duração dele, gente. Quando a gente tá jogando carta, a gente tá lendo energia. Quanto mais tempo a energia, por exemplo, negativa, a gente está falando de cartas negativas, ficam contigo, mais ela toma espaço e foco na tua vida, fazendo com que tu fique focado no negativo, fazendo com que tu comprometa o teu dia a dia, a tua vida, com a negatividade. Por isso que eu acho muito importante saber desses sintomas, saber dessas sensações, dessa vibração de cada carta. Elas não podem ser lidas da mesma maneira. É claro que tu nunca vai ler raposa ou caixão da mesma maneira, mas eu estou igualando elas no sentido de negatividade. E estou mostrando que uma carta... Cadê a raposa, gente? A raposa é tão safada que fugiu daqui. A raposa tá aqui. A raposa, ela nunca vai ser algo tão grave quanto um caixão. É claro que tem contexto, mas eu tô conversando aqui com pessoas que são iniciantes, estão aprendendo. Porque, por exemplo, é óbvio que não é agradável quando alguém te sacaneia. E aí a gente sempre vai ter na cabeça assim, me sacaneou, o que é? Me passou a perna, me roubou,
falou mal de mim, né? Ou me aprontou, enfim. Mas não, gente. Às vezes a sacanagem é que alguém possa fazer o que aconteça contigo é, por exemplo, uma pessoa que te atenda mal no lugar onde tu tá, o teu crush que tá de má vontade, sabe? Não é assim uma coisa que vai te prejudicar, mas ela vai causar uma ansiedade. Ela causa uma ansiedade, tá? Então tu precisa ser esperto para entender, né, que tu foi ludibriado, que tu não teve culpa daquilo. Mesmo que a pessoa lá tá de mau humor, o problema é dela, tu não provocou aquele estado. Então assim, essa carta como sintoma, ela é muito mais leve do que um caixão, gente, tá? Porque a carta do caixão, ela vai dizer assim, ó, por exemplo, né, eu acho que uma das coisas que mais nos incomoda não é a questão de morte nem nada, porque todo mundo vem com os lance da morte, né, gente? Mas, por exemplo, assim, a pessoa quer saber se ela vai conseguir trabalho e cai o caixão. Aí a pessoa pergunta num outro lugar que ela foi, cai o caixão. Aí, entendeu? Tá fechado. Tá fechado aquele setor da vida da pessoa, a energia da pessoa tá fechada. Então ela vai ter que trabalhar duro para abrir isso aqui. Pode ser energia, pode ser o próprio comportamento da pessoa que está fechando as oportunidades para ela. Coisa que eu acho muito importante, né, nas consultas. É difícil as pessoas entenderem que as coisas vão acontecer de acordo com o livre-arbítrio e a postura que elas têm na vida, né? Não são as cartas que são responsáveis por ti, pelo teu sucesso ou fracasso. Mas enfim, continuando, essa é uma carta que ela tem uma energia mais densa e ela compromete muito, ela compromete quase todo o teu dia, ela compromete quase toda a tua semana e o mês, então tem que ter muita atenção para essa carta, diferente desta carta, que às vezes ela pode cair como um aviso ou já como fato comprovado. Aí a gente tem também, gente, a carta das nuvens, tá? A carta das nuvens, gente, ela é uma carta que tem dois lados para mim. Ao mesmo tempo que ela representa aqui uma confusão na tua cabeça, ela representa um estresse. Ela representa que deu merda, entendeu? Que deu problema, assim, aconteceu alguma coisa que não foi nada legal. Então ela tem dois lados, né? Mas como ela é uma carta de ar, ela é a carta que fala das nuvens, então também acaba se tornando mais leve, porque, gente, a confusão passa, entendeu? Um problema, uma meleca que tenha dado, ela também vai passar, ela pode ser esclarecida, então ela também já não compromete tanto. Quando que eu vejo que essa carta compromete mais? Quando ela tá com ela tá com a carta das estrelas ou dos ratos, né? Aí e mostra a pessoa junto, aí mostra que a cabeça, o pensamento dessa pessoa não tá funcionando direito, ou que essa pessoa realmente tem algum problema que ela não consegue ordenar a lógica e a racionalidade dela, tá? Então aí sim, mas ela precisa de mais cartas para mostrar isso pra gente. Ela por si só, ela vai ter uma energia que não vai te comprometer tanto. Eu dei esses exemplos, gente, tá? Da mesma forma que o trevo, ele é uma sorte, uma pequena sorte, uma alegria que acontece. Para mim, o trevo, ele também fala de um pequeno milagre. Ou, por exemplo, tu fez uma oração, tu foi atendido, entendeu? É uma coisa para mim muito pontual. De tu pegar, por exemplo, e querer comparar ele com a carta do sol ou com a carta dos peixes, que é uma coisa muito mais estruturada. É um fluxo, né? Por exemplo, a carta dos peixes, existe um fluxo, as coisas estão fluindo na tua vida. Então ele tem um peso maior, ele tem uma atuação na tua leitura que, mesmo que tu esteja perguntando de algo pontual, é durável, né? Já o trevo mostra que é uma pequena coisa legal e acabou, né? Assim como as negativas, as cartas negativas que eu coloquei para vocês. Então, por exemplo, eu acho que isso, às vezes, numa leitura, as pessoas interpretam, eu vejo muita interpretação de cartas que têm valores que comprometem mais a energia da pessoa e cartas que não comprometem tanto e as pessoas lendo parelho, como se aquilo fosse uma coisa só. Ou seja, ou atribuindo uma grande importância para uma coisa, entendeu? Que não tem,
né? Ou deixando de atribuir a importância de alguma coisa que tem uma grande importância. Por isso, às vezes as pessoas têm medo de abrir carta, por isso as pessoas têm medo de ler, justamente porque elas não entendem que existem essas nuances na leitura. E eu acho que isso é o que faz toda a diferença. E como é que tu vai aprender isso? Com o teu exercício diário. Com o teu exercício diário, tu vai conseguir aprender direitinho a nuance dessas cartas. Claro que existem livros, né, que ensinam isso também. Pessoal, um super beijo e até a próxima. Fiquem com Deus, fiquem bem, tá bom?